Olá, pessoal. Meu nome é Ana, eu sou analista de recursos humanos aqui na Rebel e vou ensinar vocês a utilizar a plataforma GCPEC para fazer o registro de feedback. Bom, primeiro, só lembrando onde você acessa a plataforma GCPEC, que é através deste site que está na tela. O seu login é a Ebel e o número do CPF, e a sua senha, se for o seu primeiro acesso, é a data de nascimento. Caso contrário, você pode inserir a sua nova senha que você já havia criado anteriormente. Lembrando que se você não se lembra a sua senha, você pode pedir o reset dela junto ao RH, ligando nos nossos ramais ou nos procurando aqui pessoalmente. Então, depois de acessar a plataforma, esta vai ser o painel inicial. Você vai clicar no módulo Desempenho e, posteriormente, você vai clicar em Feedbacks. Esta é a página dos seus feedbacks. Se você é líder, você vai, então, clicar em Feedbacks de colaboradores, nesta aba aqui. Ao surgir esta nova janela, você vai selecionar Adicionar. Por enquanto, você não precisa colocar nenhuma das informações, porque isso aqui é o filtro de busca. Você só vai selecionar informações aqui quando você quiser ver o histórico de feedbacks, ok? Para adicionar um novo feedback, você só clica em Adicionar. Esta vai ser a página de feedbacks, certo? Primeiro você vai selecionar o colaborador, clicando nesta lista de seleção. Então, hoje a gente vai registrar o feedback do João ABC. Depois, você vai selecionar o tipo de feedback, clicando nesta lista de seleção. E só vão ter dois tipos de feedbacks possíveis para você registrar aqui na nossa empresa, que é o de elogio ou o de orientação. O de elogio é óbvio, né? Você vai dizer sobre comportamentos que estão adequados, que estão relacionados a boas entregas ou comportamentos. E o de orientação é sobre algo que precisa ser corrigido, ajustado ou melhorado. Lembrando que, se você quiser fazer feedback tanto de elogio quanto de orientação, você vai ter que registrar em feedbacks separados. Não é possível você selecionar um feedback de elogio e aproveitar para escrever uma orientação dentro, ok? Você vai precisar registrar primeiro de elogio, salvar e depois você abre um novo feedback e aí sim você vai registrar o de orientação, ok? Vamos supor, então, que a gente vai registrar um feedback de orientação. Neste campo, fato ocorrido, você vai registrar o comportamento ou situação observado, certo? Caso tenha ocorrido em um dia específico, você vai colocar a data, as informações e sempre lembre de colocar os verbos no passado, ok, pessoal? Então, você vai falar de um comportamento que aconteceu. Aqui você ainda não vai escrever o que a pessoa vai fazer para melhorar, ok? O plano de ação vai ficar para depois. No fato ocorrido, você simplesmente vai registrar o fato ocorrido. E se não for a primeira vez que esse tipo de situação acontece, você pode selecionar esta opção, que é o recorrente. Isso é importante, pois futuramente você consegue filtrar nas suas buscas comportamentos recorrentes de determinado colaborador ou de determinada equipe. Então, vamos supor que o João apresentou comportamentos inadequados com um paciente. Eu identifiquei uma sigla com o nome do paciente para não ter exposição de dados sensíveis. E a sua acompanhante no dia tal. Então, falei que ele teve comportamentos inadequados e o dia. Se possível, colocar o dia, tá, gente? Nem sempre vai ser possível a gente definir um dia só. Pode ter várias situações em vários dias diferentes. E aí eu vou explicar o que exatamente foram esses comportamentos inadequados. Então eu escrevo: comunicando-se de forma agressiva, aumentando o tom de voz. Então, além de eu explicar que é agressivo, eu falei como isso se deu, através de um tom de voz elevado. E também ele se recusou a procurar uma solução para o problema apresentado pela acompanhante deste paciente. Então, vocês podem observar que eu simplesmente disse do fato ocorrido, ok? Você também pode colocar o resultado desse fato ocorrido. Então, gerando uma insatisfação, gerando uma precariedade na assistência, no atendimento ao cliente. Você pode sim inserir o resultado, ok? Embaixo, aí sim você vai colocar o plano de ação, né? Precisamos criar um plano de ação, que é o compromisso assumido. O funcionário foi orientado pela sua liderança e compromete-se ao quê?
Então, você vai especificar de forma clara o que é esperado que o colaborador passe a fazer a partir de agora. Então, pense em o que ele precisa fazer e também escrever o como ele precisa fazer isso. É uma receita de bolo que a gente vai fazer aqui agora, para que fique bem claro o que ele precisa fazer para melhorar. Vou dar um exemplo dessa situação do senhor João. Então, eu vou colocar que ele precisa respeitar os pacientes e seus acompanhantes, como? Mantendo um tom de voz adequado, comunicando-se de forma profissional e procurar resolver os problemas apresentados pelos clientes. Caso ele não consiga resolvê-los, dar a devolutiva para o paciente ou acompanhante e repassar a situação para a liderança. Então, eu apresentei um cenário que ele precisa fazer, como ele vai fazer aquilo, né? E dei as orientações. Ele está orientado. Neste campo, você vai colocar uma data de revisão, na qual vocês vão se reunir novamente para avaliar se o objetivo foi alcançado ou não através deste plano de ação, ok? Só uma observação. O campo revisar e compromisso assumido não vão existir, não vão estar disponíveis caso você esteja registrando um elogio, só nos casos de orientação. Porque um elogio não há compromisso a ser assumido, ok? Você só está elogiando o comportamento feito. Na parte de competência e indicador, eles não são obrigatórios, são opcionais. Caso você identifique que esse elogio ou orientação oferecida se encaixam em alguma competência e indicador dessa função que o colaborador ocupa, fique à vontade para selecionar. Isso pode te ajudar futuramente a ver quais são os talentos ou as maiores dificuldades das competências dos seus colaboradores, tá? Através do filtro de busca. Por fim, você vai salvar, ok? Você vai clicar ali em salvar. E assim vai aparecer um pop-up para o seu colaborador, o João ABC no caso, colocar o login e a senha dele. Vou explicar o que cada um desses botões de conclusão significa. Então, o botão validar, ok? Então, a primeira alternativa para você selecionar na conclusão do feedback sempre vai ser a validação presencial do colaborador com o login e senha dele. Por quê? Isso atesta que ele estava ciente e de acordo com o feedback no momento do registro. Então, é muito importante você não registrar sem a presença desse colaborador, porque não vai ser possível você validar. Existe uma opção que chama testemunho. Caso ele se recuse a assinar o feedback, primeiro, procure ouvir o motivo pelo qual ele está discordando daquilo, certo? E se você decidir manter o registro do feedback mesmo após a explicação, o colaborador pode continuar se recusando a assinar. Neste caso, você vai convocar um outro líder ou o seu líder para preencher o login e senha dessa pessoa, desse líder mesmo, o próprio login e senha. E essa pessoa vai testemunhar que estava presente e que a pessoa se recusou a assinar, ok? A gente sempre orienta, pessoal, a vocês não chamarem outros colaboradores que sejam pares daquela pessoa, certo? Somente líderes ou o seu próprio líder, ok? Para não haver uma exposição para pessoas que não têm cargo de liderança. No caso de dispensar, quando que você vai apertar esse botão? Só quando esse feedback for registrado de forma remota ou devido a alguma situação de home office, uma atividade externa. O feedback ele vai ser salvo, porém você vai escrever a justificativa do porquê você está dispensando essa assinatura. Então, a pessoa não estava presente, mas foi orientada virtualmente. Por que a gente faz isso? Para que você não precise pedir a senha da pessoa, tá? E violar a LGPD, ok? É só nesse caso que pode ser feita a dispensa de colaboradores do feedback. Por fim, ainda falando de um feedback de orientação, você vai precisar acompanhar as datas de revisão na plataforma, certo? Para facilitar, você vai clicar em tarefas agendadas. Nas tarefas agendadas, você vai conseguir visualizar todos os meses e o que tem de pendência para cada mês, para você se programar. Na
na data de revisão que você combinou com o seu colaborador, você vai se reunir com ele e verificar se essa ação que vocês previram foi cumprida ou não. Caso ela tenha sido cumprida, aproveite e registre um feedback de elogio, né, para que a pessoa entenda que você conseguiu observar de fato essa melhora e ela tenha uma recompensa por isso através deste momento de reconhecimento também, ok? Então você vai acessar a página de feedbacks novamente e agora sim você vai usar os filtros de busca. Então você vai selecionar o colaborador, que é o João. O período também é muito importante. Então, de quando até quando você quer ver os feedbacks? Ah, eu quero ver os feedbacks desde janeiro de 2024 até outubro de 2024. Então, você vai selecionar esses dois e clicar em busca. E aí, a gente vai ter aqui o feedback que eu registrei junto com vocês, ok? Caso não tenha sido cumprido e o comportamento inadequado continue ocorrendo, no caso do João, se ele apresentou novos comportamentos de forma agressiva com o paciente, com o familiar ou até com outras pessoas que não sejam os clientes, você vai precisar registrar um novo feedback de orientação depois dessa data de revisão, ok? E você vai selecionar que ele é recorrente. Dessa forma, você vai conseguir criar um histórico do que você tentou fazer para desenvolver essa pessoa, ok? Futuramente, se isso não conseguir ser melhorado e isso ainda está prejudicando o andamento das atividades, você pode conversar com o seu gestor para ver a possibilidade, às vezes, de um desligamento, se for o caso, e aí você vai ter um histórico e um embasamento suficiente sobre o que você fez para tentar desenvolver essa pessoa, ok? E para fechar, gostaria de trazer a frase da Sheryl Sandberg, que é: liderança é sobre fazer os outros melhores como resultado da sua presença, mas garantir que esse impacto dure na sua ausência. E o feedback, ele é uma ferramenta para que você consiga, de forma sistemática, tanto reconhecer essas pessoas, para que continuem fazendo o que elas fazem muito bem, mas também para recalcular a rota e repensar alguns comportamentos e atitudes. Ok, pessoal? Bom feedback para vocês e eu fico à disposição aqui no RH.